Olá, querido. Eu sou nova aqui no canal do YouTube. Meu nome é Jocely Moreira. Eu sou professora de inglês há 30 anos e estou estreando aqui no YouTube e venho falar para vocês um pouquinho sobre o que é estudar inglês, né? Esse desafio que todos têm, mas que é importante saber que é possível sim e que eu poderia te falar que eu tenho um método XYZ miraculoso, mas o que eu tenho para dizer é que todos os métodos são válidos, é que o que você precisa fazer é se tornar o protagonista desse método que você vai escolher. Pode ser o método que eu ensino ou de qualquer outro professor de inglês, mas o que é mais importante é que você se dedique, né? Existe um físico americano chamado Richard Feynman, que ele diz que a gente pode estudar qualquer coisa, inclusive o Elon Musk usa a técnica dele. E qual é essa técnica? A técnica dele, fica comigo que eu já vou explicar. Então, a primeira parte do método Feynman é você escolher um tópico. Eu escolhi question words, que são as palavras interrogativas em inglês. Então, a primeira é where, onde. Where, onde. When, quando. O N do quando, o N do when. E o why, o mineirinho, por quê, tá? Então, escolhemos um tópico, question words, né? Então, vamos deixar de forma simples como vamos usar os question words. Where, when, why. When do, you, we e they. Então, you, você, nós, we e eles, they. Então, when do they, when do we, when do you. Stud, a pronúncia, stud, verbo estudar. When do you stud? Quando você estuda. When do we stud? E when do they stud? Agora vamos colocar o work. Então, o que ele diz? Escolha um tópico e comece a anotar tudo o que você sabe sobre esse tópico. Então, vai anotando aí, ó. Os question words, where, when e why. Do, you, we e they, e o verbo stud e o verbo work. Então, quando eu digo onde você trabalha, where do you work? Onde eles estudam, where do they stud? Where do they stud? Where do they work? Where do we work? Onde nós trabalhamos? Onde nós trabalhamos hoje? Cada dia é home office ou é na empresa. Where do we work today? Hã? E com when? Quando? Quando você estuda? Depois do almoço, à noite, pela manhã. When do you study? When do you study? In the morning, in the afternoon, after lunch, at night. Quando você trabalha? When do you work? I work full time, período integral, in the morning, in the afternoon. Why? Por quê? Por que você estuda sozinho? Why do you study alone? Porque eu não te conhecia ainda, teacher. Agora eu vou estudar com você. Né? Why? Why do you study alone? Sozinho. Né? Why do you study alone? Por que você trabalha à noite? Why do you work at night? Por que nós trabalhamos tanto? Why do we work a lot in Brazil? Tell me, why do we work a lot? Então, seguindo esse critério, né, do Richard Feynman, você pega um tópico e
deixa ele da forma simplificada. Foi o que eu fiz. E aí você começa a estudar, a analisar, né, o conteúdo. Depois você tenta explicar para uma criança. Então, assim, tenta explicar os question words para alguém. Para você mesmo, você está sozinho aí? Então, tenta explicar para você mesmo. Pega o caderno, copia, né? E começa a explicar para você mesmo. Quando que você usa o where, quando você usa o when, quando você usa o why, né? E mais uma coisinha você vai explicar para você agora. O does. O que que é does? Does a gente vai usar para he, she, it, para perguntar para ele, para ela e para coisas. Então, onde ela trabalha? Where does she work? Onde ele estuda? Where does he study? Então, você começa a identificar quando você usa do e o does, né? Então, essa segunda parte de você explicar por que que usa do, porque usa o does. Identificar o contexto, aqui no caso, vamos dizer, a gramática um pouquinho, né? De forma bem leve, né? E com o do e o does, tá? Então, why? Porque ela estuda sozinha. Why does she study alone? Então, veja quantas possibilidades que você vai aqui trabalhando, expandindo. Você pode colocar um outro verbo também, tá? Verbo go, verbo ir, né? Onde ela vai? Where does she go? Onde ele vai? Where does he go? Ok? Bom, depois que você explicou para você mesmo, você começa a expandir, né? E identificar as falhas. Por exemplo, eu não entendi muito bem quando que eu uso do e o does. Então, você volta na aula e tenta achar a resposta, né? Você tem que fazer essa revisão, né? Para você reter o conteúdo. Então, você tem que questionar o que que eu sei, o que que eu não sei, né? Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é você revisar. A revisão, por exemplo, no meu curso, como ele é um curso online, você revê as aulas tantas vezes quanto quiser, tá tudo gravadinho, tudo na sequência para você, né? E o último passo é você repetir todo esse processo, né? O que que são question words? Explica para você mesmo. Veja o que você não entendeu. Tente buscar soluções para sua resposta e depois, que no caso seria com o seu professor, online ou presencial, e depois fazer uma revisão, né? E fazer os exercícios, né? No meu curso, aqui, ó, do inglês ao English, eu deixo um espaço para que você faça a sua revisão, tá? Olha, aqui um aluno já fez a revisão dele, tá? A revisão necessária daquela lição, ok? Ó, aqui nesse exercício, false friends, false cognatos. Então, aqui eu deixo o espaço para você fazer a sua própria explicação para você sobre o tópico de forma simplificada e para que você siga esses passos, tá? Vamos rever os passos? Estudar um tópico de forma simplificada. Segundo, explicar para você mesmo aquilo que você aprendeu na aula. Terceiro, encontrar suas dificuldades, as suas falhas, o que não bateu ali para você e procurar ajuda, procurar explicação. E depois organizar tudo isso no seu caderno, com a resposta, com aquilo que estava faltando, e fazer a revisão, né? Do todo. Então, esses passos são importantes para você aprender qualquer coisa, mas aqui você está para aprender inglês, ok? Então, essa foi a minha primeira aula, a minha estreia aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do meu material, que eu preparei com muito carinho para vocês. E
muitos outros vídeos virão, ok? Se inscrevam no meu canal, no meu baby channel, no meu canalzinho, né? Muito recém-nascido. E digam aí o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram sobre essa aula, ok? Vai ser um prazer recebê-los. Bye bye, see you next class!